capítulo 6 de João, nós vamos ver Jesus, a exemplo de tantas outras passagens, se preocupando com as multidões, cuidando das multidões. Ao ler este capítulo, você vai poder observar que Jesus estava em certo lugar e a multidão, ou as multidões o cercavam, e ele pregava, e ele ensinava. Em certo momento, ele, então preocupado com as multidões, ordena aos seus discípulos que preparem alimento para aquela gente. E você conhece o texto, Jesus, então, a partir da fala dos discípulos, Senhor, que são 2 peixes, 5 pães para essa multidão toda. E Jesus, então, tomando daqueles elementos, os abençoou e os multiplicou e alimentou uma multidão. Seguindo o capítulo 6, nós vamos ver que Jesus retorna para Cafarnaum e a multidão que estava lá onde Jesus havia operado o milagre da multiplicação dos pães, tendo percebido a ausência de Jesus, eles logo tomam as suas embarcações e retornam para Cafarnaum à procura de Jesus. Queriam estar com Jesus, queriam de algum modo ouvir mais de Jesus, ou quem sabe até mesmo receber mais de Jesus. E então, neste contexto, Jesus agora diante da multidão que novamente o procura, Jesus quer tratar com esta multidão algo que vai além de bênçãos, algo que vai além de provisão material. E eu quero então pensar com os irmãos e amigos nesta noite, com base neste momento desta história, pensar com os amados sobre saindo da multidão para o encontro pessoal com Jesus. Saindo da multidão para o encontro pessoal com Jesus. E eu te convido a que você acompanhe a leitura que farei no capítulo 6 de João, a partir do versículo 26, que nos diz assim. Versículo 25, para que você entenda bem o contexto. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que eu quero refletir com você nesta noite é que Jesus se preocupa com as multidões, mas Jesus nos conhece no meio da multidão. Jesus se preocupa com as multidões, mas ele, olhando para as multidões, nos vê a você no meio da multidão. E ele tem te chamado para que você saia da multidão para o encontro pessoal com ele. Mais do que bênçãos materiais, mais do que realizações pessoais, Jesus deseja oferecer a você um encontro tão pessoal, tão personalizado, tão presente, encontro este possível de marcar a sua vida aqui, mas sobretudo marcar a sua eternidade. Entretanto, Jesus, ao chamar o homem
para que saia da multidão para o encontro pessoal com ele. Jesus faz algumas exigências. Jesus faz algumas considerações que aqueles que ouvem o chamado de Jesus precisam observar para de fato experimentarem este encontro pessoal com Jesus. E eu quero então pensar com você nesta noite exatamente sobre isso. Quais as exigências de Jesus para sairmos da multidão, indo ao encontro pessoal com Ele? Primeira exigência que Jesus faz, e o texto nos mostra isto, é que Jesus exige que Ele seja buscado não apenas para saciar interesses desta vida, mas que Ele seja buscado para a salvação eterna. Ele exige que nós o busquemos, não para apenas saciar interesses desta vida, mas para a salvação eterna. Olha comigo novamente o versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Lembra? A multidão estava ali atrás de Jesus, porque momentos antes, no dia anterior, ele havia multiplicado o pão, havia multiplicado o peixe, havia multiplicado o alimento, havia saciado fome. E então a multidão está ali novamente seguindo Jesus, e Jesus, conhecedor de todas as coisas, se volta para aquela multidão e chama a atenção daquela gente, para que eles empregassem os seus esforços, para que eles empregassem as suas forças naquilo que de fato importa. O que Jesus queria que aquela gente entendesse é que eles não deviam buscar Jesus apenas como um solucionador de crises temporais. O que Jesus queria que aquela gente entendesse é que Jesus é muito mais do que o pão que perece. Conquistar coisas durante a nossa existência aqui na terra é algo louvável. Buscar a Deus, pedindo a Deus bênção sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, é louvável. Entretanto, queridos, o que eu quero pensar com você nesta hora é que viver a vida sem objetivos de viver com e para Deus é viver uma vida vazia. Fazer da nossa existência, ou do relacionamento com Deus, ou da busca por Jesus, como que alguém apenas suficiente para resolver o nosso tempo aqui, as nossas questões aqui, é muito pouco. Por isso Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, esforcem-se não apenas pelo pão que eu posso e tenho poder para multiplicar, mas esforcem-se, trabalhem por aquela comida, por aquele alimento que subsiste para a vida eterna. Vida eterna que é dada por Jesus, vida eterna que é dada pelo Filho de Deus, vida eterna que é dada por aquele que único e suficientemente foi à cruz do Calvário, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, meus amigos, como nós perdemos ao não olharmos para Jesus como Salvador de nossas vidas. Como nós diminuímos, restringimos quem Jesus é, não que o diminuamos, mas nós não o percebemos da forma que devemos, quando nós olhamos para Jesus como que uma gôndola no mercado, e eu vou até a gôndola porque eu preciso de um produto, e eu retiro aquele produto, e eu levo para casa, e então eu sacio a minha necessidade, e não olho mais para aquele mercado, não olho mais para aquela gôndola. Jesus não quer ser um oferecedor de mercadorias, um oferecedor de coisas que a gente necessita,
mas Jesus quer ser presente em todo o tempo na nossa vida. Jesus não quer ser apenas presente nesta vida, mas Jesus quer ser o nosso presente para a eternidade. Por isso Jesus orienta, trabalhemos, busquemos com afinco, com zelo, com dedicação, por uma conquista que permaneça, e esta conquista é a vida eterna. E eu me lembro do salmista declarando no Salmo 37, o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu me lembro de próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e então todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai vida comigo, diz Jesus, buscai vida com o Pai, diz Jesus, alimente-se, usufrua, desfrute da vida com o Pai, e deixa que Deus cuida do resto. Trabalhe, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Uma segunda exigência que Jesus faz neste texto, para aqueles que entendem o chamado de Jesus para sairmos da multidão em direção ao encontro pessoal com Ele, é que Jesus exige de nós, exige do homem, que o homem creia nele, não como um profeta, não como um grande homem, não como uma grande personalidade da história, mas que o homem creia em Jesus como o Messias, como o enviado de Deus para salvar o pecador. Jesus deseja salvar o pecador. Ele veio ao mundo para salvar o pecador. Ao falar com aquela multidão sobre trabalharem pela comida que subsiste para a eternidade, para a vida eterna, o versículo 28 nos mostra a multidão se voltando para Jesus e perguntando, mas então o que faremos para realizar estas obras, para trabalhar por estes motivos que subsistem ou que subsiste para a eternidade? E então no versículo 29 Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Indagado sobre o trabalho que vale a pena, Jesus não apresentou uma lista de tarefas, Jesus não apresentou uma lista de deveres, mas Jesus declarou, o vosso trabalho é crer naquele que é enviado do Pai. É crer em Jesus, é crer que o meu pecado, as minhas rebeliões contra Deus, todas elas podem ser perdoadas, todas elas podem ser anuladas, quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu entendo que Ele veio ao mundo para, indo à cruz do Calvário, pudesse então oferecer o seu próprio corpo como sacrifício vivo pelo meu pecado. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Você deve conhecer, ou talvez você seja um destes, que pensam que a eternidade, ela é garantida por aquilo que fazemos nesta vida. Eu já conversei com algumas pessoas e já pude ouvir de várias pessoas, dizendo, eu estou fazendo por onde para ser salvo. Estou fazendo a minha parte para ser salvo, para merecer o céu. Mas eu preciso afirmar para você nesta noite que a Bíblia é categórica, a Bíblia é direta, a Bíblia é clara em afirmar que a eternidade com Deus não é fruto do nosso merecimento. Paulo vai dizer isto aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Aliás, se fôssemos pensar em merecimento, ao olharmos para a Bíblia, nós vamos entender que o nosso merecimento é a morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, a primeira parte do versículo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e separados, carentes estão da glória de Deus. E o merecimento do pecado que eu e você escolhemos, o merecimento, o pagamento, o salário do pecado é a morte. O que eu quero dizer com isto, querido e querida, é que salvação, eternidade, vida com Deus nos céus, não há nada que eu e você possamos fazer, não há nada de bom em nós que nos credencie para a salvação, para a vida eterna, porque a salvação está em crermos em Jesus, o enviado do Pai. Voltando para Romanos 6, a segunda parte do versículo 23, Paulo vai dizer que se o salário do pecado é a morte, ele vai afirmar também que o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso Jesus disse aqui a esta multidão: o trabalho que vocês precisam executar não são as boas obras, não são serem pessoas honestas, não tem a ver com fazer o sacrifício de sair de onde vocês estavam, atravessar um mar para vir à minha presença. Não está em saciar uma fome física, material, mas o trabalho de vocês está em descansar no Senhor, em crer no Senhor, em crer em mim, como o enviado do Pai, que veio trazer salvação a todo aquele que em mim crê. Pelo que, ou de que maneira você tem se preparado para a eternidade? O que você tem buscado fazer visando a eternidade? O que você tem buscado fazer? Em que você tem investido o teu trabalho, as tuas forças para a eternidade? Deixa eu falar para você. Deixe de lado todo o trabalho humano e creia em Jesus. Deixe de lado todo o trabalho humano e reconheça-se pecador e reconheça que Jesus é suficiente para te dar a salvação. Entregue a sua vida a Jesus. Sair da multidão para o encontro pessoal com Jesus passa por entendermos que devemos buscá-lo não apenas para saciar necessidades materiais, interesses desta vida. Passa por crermos nele como o Messias enviado de Deus para salvar o pecador. Mas também sair da multidão para o encontro pessoal com Jesus passa por entendermos que Jesus exige de nós que nós queiramos muito, e vou repetir, queiramos muito a eternidade que Ele nos oferece. Conta-se a história, e você talvez já tenha ouvido esta história, de alguém que estava pregando e, tendo terminada aquela mensagem, fez o apelo perguntando quem quer ir para o céu. E quase que 100% do auditório levantou a mão. E aí o pregador vai um pouco mais além na pergunta, ele fala assim: olha, agora todos com a mão, que estão de mãos levantadas, que querem ir para o céu agora, permaneçam com as suas mãos assim. Quase que a totalidade dos que estavam com a mão levantadas abaixaram as mãos. É uma história, é um conto, mas que reflete muito o que vai no coração de muita gente. Muita gente deseja sim o céu, muita gente deseja sim a eternidade, mas não agora. Mas não agora. E Jesus, falando ainda com esta gente, lá no versículo 40 que nós lemos, ele declara: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir, que olhar o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E então eu o ressuscitarei no último dia.
Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para o fato de que eles precisavam colocar o olhar, colocar o alvo, colocar o foco na eternidade. Jesus diz: olha, vocês precisam entender que todos que olharem atentamente para mim, todos que olharem para a eternidade que há por meio da minha vida, receberão a ressurreição no último dia. O que Jesus está querendo dizer para aquela gente era: troquem o olhar no pão, troquem o olhar no saciar a fome, troquem o olhar no saciar, no resolver as questões temporais, por um olhar que se direciona para uma expectativa com relação à vida eterna. Olhem para a eternidade, sonhem com a eternidade, anseiem pela eternidade. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo, o foco, o objetivo da sua vida? Alvo é aquilo para o qual olhamos, é aquilo que nos motiva, é aquilo pelo que trabalhamos, é aquilo para o qual investimos, empregamos todo o nosso esforço e atenção. Qual é o alvo da tua vida? Casar? Ter uma boa casa? Ter uma profissão de destaque? Ser alguém bem-sucedido na vida? Qual é o alvo da tua vida? Mas eu preciso ainda perguntar para você, e depois que esta vida terminar, qual é o alvo para a tua eternidade? Para o que você tem olhado quando o assunto é eternidade? No que você tem mirado? No que você tem tomado como referência quando o assunto é eternidade? Jesus diz neste versículo: a vontade do meu Pai é que vocês olhem para mim, porque olhando para mim vocês verão a eternidade. A vontade do meu Pai é que vocês olhem para mim, porque olhando para mim vocês estarão olhando com expectativa pela eternidade. É pela eternidade que nós devemos viver, meus irmãos, meus amigos. É por ela que devemos suspirar. É a eternidade que deve ser o nosso maior anseio. É a eternidade que deve ser o nosso alvo. É a eternidade com Deus que deve ser o nosso foco. Aquela multidão, muitos deles não entenderam isto. Diz o texto mais adiante, lá no versículo 66, e eu já caminho para o final, falando a respeito deste versículo. Versículo 66 do capítulo 6 de João vai declarar que diante de toda esta declaração de Jesus, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Sabe o que isso significa? Que a multidão, quando chamada para sair da multidão, ir ao encontro pessoal com Jesus, muitos, ou a maioria, desistiu. Muitos, ou a maioria, retrocedeu. E então Jesus se volta para os seus mais chegados, os 12, e lhes pergunta: e vocês também querem
retirar-vos? E aí temos aquela resposta poderosa de Pedro, versículo 68, Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero concluir te fazendo exatamente esta pergunta. Você ouviu nesta noite sobre sairmos da multidão para o encontro pessoal com Jesus. Mas para sairmos da multidão para o encontro pessoal com Jesus, Jesus nos faz algumas exigências, buscá-lo não para que tenhamos nossas necessidades temporais saciadas, mas busquemos algo que subsiste para a eternidade. Jesus exige de nós que nós o busquemos, entendendo que Ele é o Messias enviado de Deus para salvar o pecador. Ele exige de nós que nós o busquemos, tendo nele toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança para a eternidade. E a pergunta então que eu te faço nesta noite, o que você quer fazer diante deste convite de Jesus para sair da multidão e ir em direção ao encontro pessoal com Ele? O que você quer fazer? Quero te convidar a que você feche os seus olhos. Eu não sei a razão pela qual você está aqui, mas Deus sabe por que te trouxe aqui. Talvez você seja alguém que tem sim buscado a Jesus e tem sim confiado a sua história, a sua vida aqui a Jesus. Mas talvez você seja alguém que Jesus nesta noite está chamando para um encontro mais pessoal, mais próximo, mais profundo com Ele. Não apenas um encontro que resolva o problema desta vida, mas um encontro que resolva o problema da eternidade. Talvez você esteja aqui nesta noite como um simpatizante de Jesus. Mas Jesus quer te chamar nesta noite a que você se transforme num seguidor de Jesus. Nesta noite, Jesus quer ver você se transformando em alguém que se coloca como reconhecedor dos pecados, carente da graça, da presença de Deus sobre a sua vida, e por isso corre para Jesus dizendo: Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, porque eu quero a eternidade com o Pai. O que você quer fazer nesta noite? O que você quer fazer nesta noite? No meio da multidão, em outro episódio, Zaqueu, quando chamado por Jesus, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Zaqueu correu para a presença de Jesus. Em outro episódio, onde havia também muita gente, um cego por nome de Bartimeu, ao saber, melhor dizendo, que Jesus estava passando, ele gritava, e cada vez gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então se aproximou dele, e Jesus o restaurou, e Jesus lhe deu a salvação. Em outro momento, na multidão, uma mulher padecendo de uma doença incurável há 12 anos, mas ainda que no meio da multidão, ela foi até Jesus e tocou em Jesus, porque sabia que em Jesus estava a solução para a sua vida, e Jesus lhe disse: você vai em paz, a tua fé te curou. Jesus te chama, querido, querida, da multidão, para o encontro pessoal com Ele. Jesus te chama para que você o procure não pelo pão que perece, mas pelo pão, pela comida que subsiste para a eternidade. Mas você precisa crer que Ele é o Messias enviado de Deus. Você precisa crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, segundo Ele diz, se não for por Ele. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Feche os seus olhos, ou permaneça com os olhos fechados, e agora converse com Deus.
Converse com Jesus, Ele está aqui, Ele está falando ao teu coração, o Espírito de Deus está tocando o teu coração neste momento. E não importa quanto tempo você frequenta a igreja, ou se você veio pela primeira vez, ou se você que está pela internet tem assistido os cultos já há um bom tempo, ou hoje é a sua primeira oportunidade, não importa. O que importa é que hoje Jesus te chama para que você saia da multidão e venha para o encontro pessoal com Ele. Mas você precisa dizer para Ele: Jesus, eis-me aqui. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu fugirei da Tua presença? Só Tu tens a palavra ou as palavras de vida eterna. Você precisa declarar isso para Ele: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha rebeldia, eu entrego a minha vida a Jesus. Se você deseja fazer isso, eu te convido a que você, aí no seu silêncio, ore comigo, repetindo a oração que farei. Diga para Deus assim: Pai, eu sou pecador. Eu tenho buscado Jesus, mas eu tenho apenas tentado resolver as questões desta vida, e nesta noite eu entendi que eu preciso buscá-lo como fonte de vida para a eternidade. Eu entendi nesta noite, Pai, que Jesus é muito mais do que o pão que perece. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que me leva para a eternidade. Por isso eu entrego a minha vida a Jesus. Eu confesso o meu pecado. Convido Jesus para morar em mim e governar a minha vida. Se você fez esta oração, eu te convido a que você levante a sua mão. Se você está aqui, levante a sua mão onde você está, declarando com este gesto: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu orei entregando a minha vida a Jesus. Eu quero orar por você. Há alguém nesta noite? Há alguém que entende e entendeu Jesus dizendo a você: ei, eu quero algo mais, eu tenho algo mais para você? Há alguém? Se sim, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Há alguém? Você que está na internet, talvez você tenha aí acesso a um chat, e você pode aí colocar: olha, eu entrego a minha vida a Jesus.